Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol, dia de Manchester City Real Madrid, a volta da Champions League. E que jogo, né? Um grande jogo primeiro, e a gente vai olhar os dados desse segundo jogo também para vocês a partir de agora. Se a gente for olhar o primeiro cenário que a gente está colocando agora nessa nova fase aqui do canal, para a Champions League especificamente, você tem um cenário geral, que é o que a gente vai começar, ou seja, todas as partidas estão no mesmo bolo. Essas partidas no mesmo bolo apontam para um cenário quase que igual. Então a gente está falando de um cenário muito equilibrado, que é um City com mais posse da bola, um Real Madrid que consegue converter melhor as chances de passe para chute, mais um Real Madrid que tem quase que o mesmo número de chutes certos do que o City a gol, mas consegue converter um pouquinho mais. Então assim, a gente olha para o Real Madrid mais eficiente, um City mais com controle do jogo. Então a gente olha para esse cenário entre as duas equipes com equilíbrio quando elas têm a posse da bola. Ou seja, as duas são perigosas de maneiras diferentes, mas quase com o mesmo índice. Tá? Nesse cenário também, o que a gente vai poder observar? Ainda olhando para as duas equipes, que é um City que recupera essa bola mais rápido, não necessariamente mais vezes, mas mais rápido, ou seja, eu deixo que o meu adversário faça menos ações, o Real Madrid deixa que o adversário faça um pouco mais das ações quando ele está em posse da bola. O City evita mais faltas do que o Real Madrid, não muito, não tem muita diferença, mas evita um pouco mais. O Real Madrid consegue se proteger melhor, ou seja, quando sofre a finalização, bloqueia melhor os chutes e também o goleiro Courtois vai contribuir mais para as defesas e impedimento dos gols do que o Ederson, tá? Isso olhando diretamente para a ação de defesa. Okay? Então, sim, esse é o cenário mais geral das duas equipes. Se a gente for olhar o cenário específico, né, e aqui eu vou voltar só por causa do overall, o overall do geral 61-61, e gravem esse número ao longo do vídeo. Quando você vai para o específico, ou seja, eu estou tirando jogos como visitante dessa conta do City e deixando só os jogos de mandante, o City sai de 61 e vai para 72. Quando ele vai para 72, os números quase todos aumentam e muito. Tirando a posse de bola, que de fato já é alta, né? Ela aumenta, mas já era alta, você tem um aumento na taxa de conversão de passe para chute, um aumento absurdo no número de chutes certos, e também na conversão de chute para gol. É o melhor cenário para essa equipe. De fato, é o melhor cenário. E aí, quando você olha para os números de defesa, todos eles vão cair um pouco em relação ao que tinha, não por incapacidade do City, mas basicamente porque o City, nesse momento, jogando como mandante, vai recuperar a bola do adversário não por ações de recuperação em si, mas por erro do adversário, bola para a linha lateral, bola para a linha de fundo, falta cometida do adversário, uma série de outras coisas. E também, nesse mesmo cenário, não sofre tanto com finalização do adversário. Ou seja, tem menos bloqueio e menos defesa justamente porque não precisa, ou não vem precisando. Pode ser que precise nesse momento contra o Real Madrid. Tá? Então é um cenário muito favorável. E lembre daquele 61 do Real Madrid que passa a 60. O Real Madrid é uma equipe muito constante de fato. Cai muito pouco a produção, seja em casa ou fora. Quando o Ancelotti fala em entrevista coletiva que o Real Madrid joga basicamente da mesma maneira em qualquer local do mundo, ele tem total razão. Ele está entendendo muito bem a equipe. Porque por mais que algumas coisas modifiquem e vão modificar jogando casa e fora, né? Você tem menos passe, você tem menos taxa de conversão, mas quando chuta, chuta certo ao gol. Quando chuta certo, converte bem situações para finalização e para converter chute para gol. Recupera mais a bola? Pouca coisa mais. Evita mais o gol? Evita um pouco menos. Mas mesmo assim vai compensando. É uma equipe que busca um certo nível médio em todos os cenários. Enquanto você tem um City que tem um overall muito baixo, 53, se não me falha a memória, jogando fora de casa, e vai para 71, você tem um Real Madrid que vai variando muito pouco. Então esse efeito do mando de campo, ou de buscar estratégias diferentes
em cenários diferentes, não é muito do Real Madrid. Não é muito do Real Madrid. O City já tem isso e fez muito bem essa estratégia. Então, se no primeiro jogo a gente olhou para um City, que a gente até falou aqui no canal, né, que poderia modificar a estratégia para sair com um empate, e saiu, né, a gente tem que olhar agora para um Real Madrid que vai precisar se reinventar, não só para manter a constância jogando fora de casa, mas para conseguir diminuir essa nota do City. A estratégia que o Ancelotti vai ter que tomar é de oposição ao City e entender como que ele vai fazer, se ele vai abdicar e marcar em bloco baixo, se ele vai aproveitar e explorar as laterais com o Vinícius e com o Rodrigo, se ele vai conseguir fazer isso dando campo para o City e fechando a entrada da área, ou se vai ser muito arriscado e nesse cenário de muito risco ele não vai correr e vai continuar jogando de maneira igual e aí vai para uma certa trocação em algum nível com o próprio Manchester City, como foi próximo do primeiro jogo. A gente vai precisar verificar o que o Real Madrid vai fazer. Qual é o cenário que a gente vai ter? Uma possível vitória de 1-2 gols para o City. Olhando o geral, 0-0, empate, né? 0-0, mal dizer, né? Mas empate, saldo 0 de gols. Se a gente for olhar para o mando, uma vantagem de 1-2 gols para o City. Por isso que a gente falava lá no primeiro vídeo que se a gente for observar os jogos e os números, o City precisava sair com um empate para definir no Etihad. Agora, definindo no Etihad, a vantagem é do City por 1-2 gols de diferença nessa observação média que a gente está fazendo. Claro, você tem o Real Madrid e a comissão de um lado, você tem o City e a comissão do outro. E as duas equipes sabem muito mais do que eu aqui no meu quarto, tá? Então, nesse cenário, todos eles vão traçar estratégias diferentes para conseguir ou manter ou aumentar seu número, no caso do City, ou diminuir o número do adversário e manter, no caso do Real Madrid, ou até mesmo aumentar teu número para concorrer de igual para igual com a equipe do City. Então, temos esses diferentes cenários para a gente analisar, tá? E os destaques dessas equipes, o Haaland é o melhor jogador jogando como mandante dessa competição, tá? Você vai ver que ele não tem grande número de participação, que é o que todo mundo cobra dele, e é uma cobrança que não faz o menor sentido. Ele não vai progredir em campo com a bola, assim, mas Iago, eu vi um gol que ele saiu quase do meio campo, que ele pegou essa bola. Eu sei, mas assim, é poucas as situações que vão participar disso diretamente. Na média são poucas as situações. É mais fácil ele dar um passe, por exemplo, para trás, fazendo um pivô, ou necessariamente ele ter um toque para finalização, não necessariamente uma progressão com passe ou condução. E aí você tem um jogador que progride menos, porque já está mais próximo do gol, né? Precisa progredir menos, tá? Além disso, não vai participar tanto com passe, não é a tendência, mas há uma tendência muito grande na finalização de aumentar demais a finalização e finalização correta a gol e também aumentar essa taxa de conversão de chute para gol. Aumenta demais. É um absurdo que esse cara joga em casa, né? Como mandante é um absurdo, tá? Então percebam isso. E do outro lado, o grande destaque é o Vinícius. Vinícius não tem um grande overall jogando como mandante. A Iago fez o gol. Eu sei, gente. Eu sei que fez o gol. E fico muito feliz que tenha feito, porque quanto mais ele aumentar o overall, para mim é melhor. Porque dá uma dor no coração não vê-lo, por exemplo, na seleção geral da Champions, tá? Acredite em mim, dá uma dor no coração esse tipo de situação. E aí o número por vezes não mostra tudo do jogo, faz parte. Mas tem um cenário que ele é muito importante. Jogando fora de casa, onde ele tenha mais campo para progredir, é o que está aí na tela para vocês, você acaba tendo um cenário onde o Vinícius Júnior consegue progredir mais, consegue participar mais do jogo, consegue finalizar mais vezes ao gol e também, além de tudo isso, converte mais situações. Então é um jogo que em tese é muito favorável para o Vinícius Júnior. Porque se ele já teve alguns espaços e várias situações de 1 contra 1 contra o Walker no Bernabéu, se a gente for olhar a situação que ele pode ter no Etihad com o Manchester City, que tende a pressionar mais, tende a tentar resolver o jogo mais vezes, tende a ter mais campo para atacar, né? Ou seja, o Real Madrid marcando um bloco mais baixo, pode jogar um espaço muito grande para ele e para o Rodrigo pelas pontas. Muito mais para ele do que para o Rodrigo. Tá? O Rodrigo acaba voltando um pouquinho mais para compor. Então,
Então o Vinícius acaba tendo mais espaço. E aí naquele espaço para 1 contra 1 é muito difícil. Fernandinho, que agora está no Atlético Paranaense, que eu digo, é muito difícil ter esse 1 para 1 com o Vinícius Júnior e ter êxito. Tá? Aí, na velocidade é muito difícil de pegar. E nas situações até mesmo de drible mais curto, com menos espaço, né, entre ele e o adversário, que é diferente do espaço de progressão no campo, tá? Mas entre ele e o adversário, você acaba tendo também um cenário favorável nas duas situações para o Vinícius em relação ao adversário, em relação ao Walker, basicamente, que é quem tende a ter um embate mais direto entre os dois. Então a gente está observando um jogo onde Haaland e Vinícius Júnior estarão no auge provavelmente da sua performance, onde City estará no auge da sua performance e Real Madrid estará jogando o que sempre joga, que é um absurdo, jogando no mais alto nível também. Então é o grande jogo da rodada, sem sombra de dúvidas, e para quem é amante do futebol, é o jogo que a gente está esperando. E eu torço muito para que você e eu tenhamos um grande jogo nessa quarta-feira. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Poxa, muito obrigado, agradeço demais, mas peço que você curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. Além disso, fez tudo isso? Novamente, muito obrigado. Mas também se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu! Até a próxima!